cheguei para o dia de ação de graças e ouvi minha família rindo na cozinha. Ela é uma perdedora total. Minha mãe se virou, sorrindo com ar de deboche. Ah, você veio? Eu disse, sério? Então arrumem suas coisas. Vocês não moram mais aqui. Silêncio. Os garfos ficaram congelados no ar. Meu nome é Elizabeth. Sou de Charleston, na Carolina do Sul. E tudo isso começou no dia em que ofereci minha casa para minha família, depois que a deles foi destruída por uma enchente. E não foi uma enchente pequena. Quase tudo o que eles possuíam foi destruído. O pagamento do seguro nem de longe cobriu o que eles precisavam para reconstruir, e de repente ficaram desamparados, minha mãe, meu pai, minha irmã mais nova, Ava, e sua filha de 2 anos, Mia. Não hesitei. Disse para eles se mudarem para minha casa, que eu havia comprado 2 anos antes, na região de West Ashley. Eu me mudei para a casa do meu namorado, Alex, do outro lado da cidade, enquanto eles ficavam lá, sem pagar nada. Parecia certo. Família ajuda família. Foi o que eu disse a mim mesma. No começo, eles estavam gratos. Meu pai consertou algumas coisas na casa. Minha mãe mantinha o lugar arrumado, e Ava tentava não pedir nada. Mas, aos poucos, as coisas mudaram. Meus pais ficaram confortáveis. Confortáveis demais. Do tipo de conforto em que param de pedir antes de fazer alterações. Substituíram meu tapete da sala, pintaram o quarto de hóspedes sem me avisar. Pararam de dizer obrigada. Então começaram os pedidos de dinheiro. Primeiro pequenos, algumas centenas para fraldas, fórmula, supermercado, gasolina. Mas foi aumentando rapidamente. Minha mãe ligou pedindo $600 para ajudar com o carro da Ava. Meu pai queria $1.200 para consertos da propriedade que havia sido inundada. Mais $500 para contas médicas, que na verdade eram do cachorro deles. Sempre vinha no mesmo tom, como se eu devesse aquilo a eles. E continuavam usando Ava e Mia como desculpa, como se fosse pelo bem da bebê. Mas Ava nunca mencionou nada disso. Quando perguntei, ela parecia surpresa. Disse que nem sabia que eles tinham pedido. Então, deixei pra lá. Disse a mim mesma que eles estavam passando por dificuldades e que eu podia ajudar. Então chegou o dia de ação de graças. Avisei que não estaria em casa, que iria passar o fim de semana na casa dos pais do Alex. Mas não era verdade. Tive um pressentimento ruim. Algo dentro de mim precisava ver o que estava acontecendo às minhas costas. Disse ao Alex que queria passar na casa primeiro só para pegar uma coisa, mas não toquei a campainha. Não bati na porta. Entrei silenciosamente por volta do meio-dia. A porta da frente estava destrancada. O cheiro do peru vinha da varanda. Estava quente lá dentro, cheio de vozes e pratos tilintando. Ouvi risadas vindo da cozinha. E então ouvi meu nome. Ela é uma perdedora total, disse minha mãe. Risadas altas. Parei bem antes da entrada da sala de jantar, ainda fora de vista. Ela se acha a grande executiva, mas, sejamos realistas, não é nada sem o Alex, disse meu pai. A voz da minha tia se juntou, aposto que ela está endividada até o pescoço. Só finge que é bem-sucedida. E minha mãe de novo, sinceramente, a casa deveria ser da AA. Pelo menos ela tem uma criança para criar. A Elizabeth está só de faz de conta com seu apartamento chique e sua loja online. Aquela casa não está fazendo bem para ela. Isso foi o suficiente. Entrei na sala. Cada pessoa congelou. Os olhos da minha mãe se fixaram nos meus. E tudo o que ela disse foi: "Ah, você veio." Olhei ao redor. Minha família na minha casa, falando de mim como se eu fosse uma estranha da qual eles se aproveitavam. Eu disse: "Sério? Então arrumem suas coisas. Vocês não moram mais aqui." Podia-se ouvir um alfinete cair. Os garfos ficaram congelados no ar. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Eu caminhei direto para a sala de estar, peguei uma das caixas de armazenamento deles debaixo da mesa e joguei no chão. Meu pai levantou-se como se fosse dizer algo, mas eu não liguei. Ava entrou na sala segurando Mia, parecendo confusa.
Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Só ficava olhando para todos, depois para mim. Minha mãe me seguiu saindo da cozinha, tentando me acalmar, dizendo que eu estava sendo dramática. Meu pai acrescentou que era dia de ação de graças e que eu estava estragando para todos. Eu disse que eles eram sortudos por terem uma semana. Isso era eu sendo generosa. Eles continuaram falando. Eu não ouvi a maior parte. Já estava fazendo anotações mentais sobre o que iria mudar, pelo que começaria a cobrar, como pararia de deixá-los me passar por cima. Ava não disse muito, mas dava para ver que ela também estava começando a perceber algo. Dei a eles 7 dias. Depois disso, as coisas ficariam muito reais. No dia seguinte ao dia de ação de graças, acordei com uma longa mensagem da minha mãe, agindo como se tudo estivesse perfeitamente normal. Que bom que você passou ontem. A Mia sentiu sua falta. Espero que tenha comido um pouco do recheio. Eu não respondi. Não sei que tipo de ginástica mental é necessária para fingir que a cena do dia anterior não aconteceu, mas ela conseguiu. Meu pai não mandou mensagem. Ligou 2 vezes. Deixou um recado de voz que basicamente era ele suspirando e dizendo que não deveríamos deixar as emoções estragarem o feriado. Que emoções, exatamente? As que fazem sua filha te ouvir falando mal dela na própria cozinha e ainda ser acusada de estragar o feriado por reagir? Ava me mandou uma mensagem perto do almoço. Curta e honesta, podemos conversar quando você estiver pronta? Eu disse que entraria em contato em breve. No domingo, a atmosfera já estava mudando. Eu nem precisava estar presente para sentir. Minha tia, a mesma que riu enquanto minha mãe me chamava de perdedora, postou algo online sobre pessoas mimadas que esquecem quem se sacrificou por elas. Teve 5 curtidas e um comentário da minha mãe com um emoji de coração. E então, como se fosse um sinal, recebi um pedido de dinheiro pelo Venmo do meu pai, $280. A nota dizia, creche do bebê na próxima semana. Fiquei olhando por um minuto e encaminhei para Ava. Ela respondeu imediatamente, isso não é meu. A creche da Mia já está paga até dezembro. Eles estavam usando a filha dela de novo, usando o bebê. Eu nem recusei o Venmo. Apenas ignorei. E naquela mesma noite, decidi que não esperaria os 7 dias. Eu daria a semana, mas seria eu quem controlaria o que aconteceria a seguir. Na terça-feira, Ava ligou e disse que estava sentada no carro no estacionamento de um Target. Não queria voltar para casa ainda. Ofereci-me para encontrá-la, e acabamos sentadas no estacionamento por quase 1 hora conversando. Ela me contou que estavam pressionando ela. Não de forma direta, mas o suficiente para deixar claro. Esperavam que ela tentasse me convencer a ceder. Eles agem como se fosse seu trabalho consertar tudo, ela disse. Como se, por você não ser mãe, não tivesse uma vida de verdade. Mas você é a única que realmente me ajuda. Perguntei se ela queria sair de casa. Ela hesitou, não porque não quisesse, mas porque não sabia como. O emprego dela pagava razoavelmente, mas não o suficiente para arcar com o aluguel sozinha. Além disso, ela estava presa no meio de tudo, sempre tendo que explicar ou defender as decisões dos outros. Então, disse algo que ficou comigo, sinto que eles se sentem mais à vontade usando a mim do que me ajudando. Isso foi tudo que eu precisava ouvir. Na noite seguinte, fui até a casa. Minha casa. Não liguei, não mandei mensagem. Apenas entrei e pedi para desligarem a TV para podermos conversar. Sentei-me em frente aos meus pais e disse sem rodeios. Se vocês quiserem ficar, o aluguel é de $2.000 por mês, a partir do dia 1º. Sem atrasos, sem desculpas. Você mora na minha casa, você contribui com ela. Minha mãe parecia atônita, como se não acreditasse que eu estava falando sério. Meu pai, na verdade, riu, como se fosse uma piada. Como se a mesma pessoa que eles chamavam de perdedora não fosse a que estava pagando todas as contas deles. Ele disse, você realmente vai cobrar aluguel dos seus próprios pais? Eu respondi, estou cobrando de 2 adultos que riram de mim na minha cozinha. Eles ficaram na defensiva, tentaram inverter a situação, disseram que me criaram, que eu deveria ser grata, que só estavam desabafando. Mas eu não cedi.
Dei um prazo, dia 1º do mês, ou teriam que encontrar outro lugar. Naquela noite, eles me mandaram uma mensagem dizendo que iriam conseguir o dinheiro. E 2 dias depois, conseguiram. O dinheiro entrou na minha conta, os $2.000 completos. Deixei lá por uns 10 minutos. Depois, transferi $1.500 para a conta da Ava. Sem mensagem, sem explicação, apenas uma transferência silenciosa. Demorou algumas horas para ela responder. Ela enviou uma palavra: por quê? Respondi: porque você é a única que não pegou nada de mim. Mais tarde, naquela noite, ela ligou e disse que estava pensando em sair, que talvez finalmente fosse a hora. Ainda não tinha um plano, mas já tinha começado a olhar anúncios e viu um lugar não muito longe do trabalho que não era absurdamente caro. E então ela disse algo que ficou comigo mais do que qualquer outra coisa: quero construir algo meu. Não quero que a Mia cresça achando que isso é normal. Foi aí que eu soube que ela estava falando sério e que nossos pais não tinham ideia do tipo de mudança que estava prestes a acontecer. Depois que o aluguel foi pago, houve silêncio. Nada mais de mensagens passivo-agressivas da minha mãe. Nenhuma ligação constrangedora do meu pai. Nem mesmo um obrigado. Apenas silêncio completo, como se esperassem que o dinheiro resolvesse tudo sem precisar reconhecer o que realmente aconteceu. Não resolveu. Pelo contrário, o silêncio mostrava exatamente. Eles não me pediram desculpas. Estavam apenas se reorganizando, reescrevendo a história na própria cabeça. A história em que eu ainda era o problema, emotiva demais, ingrata demais. A filha que esqueceu seu lugar. Enquanto isso, Ava e eu começamos a conversar mais do que nunca. Ela ainda estava na casa, mas lentamente se afastava mentalmente. Quase todas as noites, me enviava anúncios de apartamentos. A maioria era lixo, muito caros, em bairros ruins ou tão pequenos que nem caberia o berço da Mia. Mas então apareceu um que chamou a atenção de nós duas. Um pequeno apartamento de 2 quartos, em uma área tranquila da cidade, a 10 minutos do trabalho dela, $800 por mês. Nada de luxuoso, mas limpo, iluminado e administrável. Parecia um verdadeiro começo. Ela ainda não tinha se candidatado. Disse que não estava pronta. Mas a forma como disse era diferente. Não era medo, era cálculo. Ela não estava pedindo permissão. Ela estava planejando sua mudança. E enquanto Ava encontrava sua voz, meus pais continuavam ocupados tentando manter o controle. Na sexta noite, recebi uma longa mensagem excessivamente doce da minha mãe. Estamos pensando em tudo e percebemos que você só quer o que é melhor. Agradecemos a lição sobre limites. Esperamos que isso seja um ponto de virada para nossa família. Ava tem estado um pouco distante. Talvez você possa conversar com ela, mulher para mulher. Li a mensagem 3 vezes. Eles não estavam preocupados com a Ava. Estavam preocupados que ela estivesse do meu lado. Eu não respondi. 2 dias depois, Ava me ligou enquanto estava sentada no carro, a poucos metros da casa. Ela disse que, depois do jantar, meus pais a chamaram de lado e perguntaram diretamente o que estávamos tramando. Disseram que eu deveria falar com você. Disseram que não queriam me perder e que, se eu realmente me importasse com a família, ajudaria a manter a paz. Perguntei o que ela respondeu. Ela disse: eu disse que não estou aqui para administrar as emoções de ninguém. Não sou tradutora de ninguém. Eu apoio vocês. Só isso. Então ela disse que precisava de um tempo. Arrumou uma pequena mala, pegou Mia e apareceu na casa do Alex 1 hora depois. Montamos o colchão inflável na sala, e, pela primeira vez, a energia no ambiente não estava pesada. Ela parecia exausta, mas havia uma calma silenciosa nela. Mia adormeceu imediatamente. Ava sentou-se no chão com uma xícara de chá e ficou olhando ao redor por um tempo. É a primeira vez que sinto que posso respirar em meses, disse ela. Contei sobre o meu plano. Todo o pagamento de aluguel que meus pais fizessem iria para ela. Todo ele. Queriam brincar de senhorio e inquilino? Tudo bem. Podiam pagar o aluguel, e esse dinheiro seria usado para construir a nova vida da Ava. Ela apenas me olhou, sem saber o que dizer. Então assentiu lentamente e sussurrou:
eles vão pirar. Nós duas rimos. No dia seguinte, Ava voltou à casa. Não para ficar, apenas para começar a empacotar o resto das coisas. Ainda não contou nada para eles. Apenas disse que queria organizar as roupas da Mia e separar algumas caixas. Minha mãe ficou rondando enquanto ela arrumava, tentando puxar conversa, agindo como se nada tivesse mudado. Perguntou se Ava tinha falado comigo recentemente. Ava disse que sim. Depois, silêncio. Meu pai apareceu enquanto ela carregava o porta-malas. Perguntou se ela iria a algum lugar no fim de semana. Ela apenas sorriu e respondeu, ainda não sei. Eles não perguntaram novamente. Naquela noite, Ava me mandou uma mensagem: vou ficar com o apartamento. Ligou para o proprietário, visitou o lugar à tarde e preencheu toda a papelada. O apartamento era dela. A mudança estava marcada para a semana seguinte. Foi então que percebi que meus pais ainda viviam no passado, presos a uma versão da família em que eles controlavam tudo, onde culpa e pressão mantinham todos na linha. Mas não tinham percebido a mudança. Pensavam que Ava nunca sairia, que ela precisava deles. Não perceberam que ela já havia partido. Quando a aplicação do apartamento da Ava foi aprovada, ela já estava mentalmente pela metade fora da casa. Não chorou, não hesitou. Apenas disse: sexta-feira é o mais cedo que posso pegar as chaves. Vou sair antes mesmo que percebam. Planejamos tudo nos mínimos detalhes. Ela ficaria alguns dias no meu apartamento com a Mia enquanto preparava o novo lugar. Eu ajudaria com o básico, louças, roupas de cama, móveis, o que fosse necessário. Ela queria que a transição fosse silenciosa. Sem drama, sem chantagens de última hora. Na manhã de sexta-feira, ela arrumou as coisas com a Mia sentada na cesta de roupa suja comendo cheirios secos. Meus pais ainda estavam dormindo. Ava só levou o que precisava: roupas, fraldas, brinquedos, o colchão do berço amarrado no teto do meu carro. Ela não tocou em nada sentimental, nada que pudesse gerar uma cena. Quando saiu de casa, nem olhou para trás. Chegando ao meu apartamento, ela olhou ao redor, sentou-se comigo no sofá e soltou aquele tipo de suspiro que só vem depois de segurar a respiração por tempo demais. Pedimos comida por delivery e não falamos sobre nossos pais. Pelo menos, não no começo. Era só uma sexta-feira normal, exceto que, dessa vez, Ava não precisava fingir estar confortável ao redor de pessoas que a esgotavam. Ficou calmo até às 21 horas. Foi quando meu celular vibrou. Primeiro meu pai: a Ava está com você? Depois minha mãe: você acha isso engraçado? Roubando sua própria irmã. Depois ligações. 5 seguidas. Silenciei todas. Ava olhou o celular e viu 12 chamadas perdidas. Uma mensagem dizia: você não pode simplesmente ir embora com uma criança. Está sendo irracional. Mostrei o meu celular para ela. Ela me olhou e disse: eles realmente acham que nos possuem, né? Não respondi. Ficamos sentadas ali no escuro, a TV no mudo, ouvindo Mia roncar levemente no quarto de hóspedes. No sábado, as coisas escalaram. Devem ter percebido que ela não voltaria, porque ao meio-dia eu já recebia mensagens de primos. Capturas de tela. Minha mãe tinha surtado no Facebook: imagine fazer tudo pelos seus filhos só para eles se virarem e te trair. A casa está mais silenciosa agora. Mas talvez isso fosse uma coisa boa. Menos arrogância, menos ingratidão. Os comentários eram os esperados: crianças de hoje em dia. Você os educa direito, eles vão se arrepender. Então alguém inesperado respondeu: meu tio Tim, irmão mais velho da minha mãe. Talvez se vocês ajudassem a Ava em vez de controlá-la, ela não sentiria que sair era a única opção. Fiquei olhando para aquilo por um minuto inteiro. Não falava com o tio Tim há anos. Não éramos próximos. As reuniões de família sempre passavam pelo filtro da minha mãe, e se ela não gostasse de alguém, não os víamos. Então meu celular vibrou de novo. Mensagem privada dele: esperei anos para que um de vocês enfrentasse eles. Tenho orgulho de você. Até que Ava disse que ela era mais corajosa que a maioria dos adultos que conheço. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Não porque eu precisasse da validação,
mas porque, pela primeira vez, eu vi tudo de fora. Não estávamos loucas. Não estávamos exagerando. Outras pessoas vinham observando o mesmo comportamento por anos e não diziam nada. Mas esse silêncio começava a se quebrar. Naquela noite, Ava voltou a casa, apenas rapidamente. Precisava pegar mais algumas coisas. Não avisou que viria. Estacionou na rua e entrou pelos fundos. Minha mãe estava na sala, no telefone, desabafando com alguém. Ava ouviu antes mesmo de chegar ao corredor. Ela acha que é tão independente agora. Como se mudar para o quarto de hóspedes da Elizabeth fosse um problema. De um mês, ela vai voltar rastejando. E quando voltar, não vou facilitar para ela. Ava não disse nada. Entrou, pegou a caixa com seus documentos importantes e saiu. Quando estava saindo, minha mãe percebeu. Você nem vai dar oi? Ava apenas respondeu, não vou voltar. E fechou a porta atrás de si. 3 dias depois, ela se mudou para o apartamento. Era pequeno, 2 quartos, paredes bege, nada luxuoso, mas tinha janelas que deixavam entrar a luz suave da manhã, vista para a rua e espaço suficiente para que Mia tivesse seu cantinho. Era dela. Eu a ajudei a pendurar cortinas e a desempacotar, mas não fiquei muito tempo. Ela queria fazer o resto sozinha. Mais tarde, naquela noite, ela me mandou uma mensagem. Não percebi o quanto precisava sair até ir embora. Sinto que estou respirando pela primeira vez. Eu disse que tinha orgulho dela. Enquanto isso, na minha casa, meus pais sentaram em silêncio, conversando com parentes que já não fingiam mais não ver o que eles faziam, reclamando para uma plateia cada vez menor, sem entender por que ninguém aplaudia mais. Eles disseram que a casa parecia mais silenciosa sem nós. Dessa vez, era verdade. Uma semana depois que Ava se mudou para o apartamento, minha mãe mandou uma mensagem perguntando se ela queria vir para o jantar de domingo. Ava não respondeu. No dia seguinte, ela enviou a mesma mensagem novamente, desta vez incluindo uma foto do copinho antigo da Mia com a legenda: Ainda temos suas coisas aqui. Não acha que a Mia gostaria de ver os avós? Ainda nada. O problema é que Ava não contou a eles para onde tinha se mudado. E nem precisava. Eles sabiam que ela não estava mais comigo, mas isso era tudo o que tinham. E acho que essa incerteza deixou minha mãe completamente louca. Ela não conseguia agir de forma amistosa, não podia culpá-la, não podia aparecer de surpresa. Pela primeira vez na vida, ela não estava por dentro de tudo. E odiou isso. Eles começaram a ligar para nossos parentes novamente. Minha tia me ligou primeiro. Disse que não queria tomar partido, mas que talvez eu estivesse sendo dura demais. Que na família as coisas sempre deveriam ser conversadas. Eu disse claramente que eles tiveram 1 ano para conversar e tudo o que fizeram foi aproveitar. A única razão de alguém estar chateado agora era porque o carro grátis tinha acabado. Ela ficou em silêncio e disse: Bem, estão dizendo que você e a Ava planejaram tudo isso para expulsá-los. Eu ri. Eles ainda estão vivendo lá, não estão? Ela não soube o que responder. Não era só ela. Nos dias seguintes, as ligações começaram a se acumular. Mensagens de primos que mal conhecíamos. Amigos da família querendo saber como estávamos. Pessoas que não falavam comigo há anos, de repente querendo saber o que realmente aconteceu. Mas o que mais me surpreendeu foi a rapidez com que a simpatia mudou. No começo, todos tentavam ser neutros. Mas, quando expliquei a verdade, como meus pais estavam morando de graça em uma casa minha, como me insultavam pelas minhas costas, como usavam Ava e Mia para me manipular e tirar dinheiro, as pessoas começaram a enxergar de outro jeito. Um primo disse: Espere, eles não estavam pagando nada? E ficou bravo quando você começou a cobrar aluguel. Outro me enviou mensagem privada dizendo: Disseram que você era egoísta. Mas, honestamente, eu os teria expulsado meses atrás. Foi devagar no começo, mas depois algo mudou. Cada vez mais pessoas começaram a mandar mensagens para Ava também, oferecendo ajuda, oferecendo-se para cuidar da Mia. Um parente até deu a ela um berço e uma cadeirinha usados, mas em bom estado, que não precisavam mais. Meus pais não gostaram nada disso.
Começaram a ligar para Ava novamente, dizendo coisas como: você está fazendo as pessoas pensarem que somos pais ruins, e já envergonhou essa família o suficiente. Em um ponto, meu pai até enviou para ela uma captura de tela de um grupo de conversa onde parentes estavam perguntando o que tinha acontecido. Como se aquilo fosse prova de que éramos nós que estávamos destruindo a família. Ava me contou sobre isso e então disse algo que eu não esperava: acho que eles nem queriam realmente que você voltasse. Acho que estão apenas irritados por não terem controle da história. E ela estava certa. Nunca foi sobre ela sair. Foi sobre ela sair nos próprios termos, sem pedir permissão, sem brigar, sem pedir ajuda ou rastejar de volta. Ela fez isso silenciosamente, e isso os deixou mais barulhentos. Mas eu ainda não tinha terminado. Quando o segundo pagamento de aluguel entrou da parte dos meus pais, eu enviei $1.800 para a Ava. Disse para ela usar como depósito na creche, comprar roupas novas para Mia ou simplesmente respirar e não se preocupar com contas. Ele me ligou mais tarde naquela noite. Sabe que eles vão surtar quando descobrirem, né? Eu disse, ótimo. Porque a verdade é que aquele dinheiro nunca foi deles. Era meu. E finalmente eu estava usando para algo que fazia sentido, dar a Ava o que nossos pais nunca deram, apoio de verdade. E enquanto eles ligavam para qualquer um que ainda quisesse ouvir, tentando distorcer a história, Ava estava se adaptando à sua nova vida. Alguns dias depois, ela me enviou uma foto da Mia dormindo em um pequeno colchão rosa, com o sol entrando pela janela do apartamento. Ela escreveu: ela nem acordou uma vez durante a noite. Finalmente está tranquilo. Enquanto isso, na minha casa, o silêncio era pesado. Meus pais ainda estavam lá, ainda amargurados, ainda pagando aluguel para uma filha que, segundo eles, não merecia nada disso. Que reclamem. Essa casa é minha. E agora eles finalmente sabem o que isso significa. Faz 3 meses que Ava se mudou. Não falamos com nossos pais desde o último pagamento de aluguel. Sem mensagens, sem ligações, sem visitas inesperadas, apenas transferências mensais que caem na minha conta como um relógio. 2.000 no dia primeiro, sem recado, sem comentário. Como uma conta que eles odeiam pagar, mas não podem evitar. A última vez que minha mãe tentou entrar em contato foi 6 semanas atrás. Ela enviou para Ava uma foto de um par de sapatos da Mia que encontraram no armário. A mensagem dizia: talvez possamos nos encontrar no meio do caminho. Ainda somos família. Ava deixou a mensagem de lado. Acho que parte de mim pensou que ficaria mais fácil para eles, que eles simplesmente aceitariam que havíamos ido, mas não foi assim. Apenas mudaram a culpa. Pelo que soube, contaram para um dos meus primos que Ava os havia cortado completamente e que eu estava afastando-a da família. Era quase engraçado de tão previsível. Por anos, eles agiram como se fossem a cola que mantinha tudo junto. Mas no segundo em que nos afastamos, desmoronaram. E, em vez de olhar para si mesmos, dobraram a história de que éramos frias, dramáticas, ingratas. Eles ainda viviam na minha casa, ainda pagando aluguel como inquilinos que se recusavam a reconhecer que o senhorio existia. A Ava, por outro lado, estava prosperando. O novo apartamento lhe deu algo que ela não tinha há anos: impulso. Ela se matriculou em um curso noturno na faculdade comunitária, algo relacionado à contabilidade. Disse que estava cansada de apenas sobreviver e queria um emprego com melhores horários e mais estabilidade. Até conseguiu colocar a Mia em uma ótima creche a poucos quarteirões de casa. Toda vez que eu a visito, tem algo novo: uma prateleira que ela mesma colocou, uma mesa de segunda mão que ela reformou, uma parede onde pendurou as obras de arte da Mia como se fosse uma galeria. Ela construiu algo a partir do nada. Na semana passada, durante o almoço, ela me contou que estava pensando em se mudar de novo. Não porque precisasse, mas porque queria. Ela encontrou outro lugar para alugar. Ainda pequeno, ainda acessível, mas com um pequeno quintal cercado e um pouco mais de luz na cozinha. É $800 por mês, disse ela. Acho que consigo dar conta. Perguntei se ela precisava de ajuda com o depósito. Ela balançou a cabeça: não, quero fazer isso sozinha. Quero que a Mia cresça e diga: minha mãe fez sozinha, não precisou pedir nada. Eu só quero ser forte por ela. Senti uma mistura estranha de orgulho e tristeza.
Orgulho porque ela estava fazendo o que ninguém da nossa família jamais nos ensinou: levantar, sair, construir do zero. Tristeza porque levou tanto tempo para percebermos que não devíamos a ninguém nosso silêncio só porque compartilhávamos sangue. Ava se mudou para o novo apartamento no último fim de semana. Não fez grande anúncio, apenas embalou suas coisas, alugou uma caminhonete pequena e foi. Eu a ajudei a pendurar uma cortina e subir uma estante por 2 lances de escada. Depois, ela ficou no meio da sala nova, respirando fundo, sorrindo como alguém que sabia que, pela primeira vez, tinha tomado a decisão certa. Ela me olhou e disse: acho que terminei de me desculpar por como saí. Eu assenti. Ótimo, porque não queimamos pontes. Apenas paramos de sustentá-las. Não falamos muito sobre nossos pais hoje em dia. Não há mais nada a dizer. Eles ainda vivem na casa que é minha. Ainda resmungam para quem quiser ouvir sobre como éramos ingratas, mas pararam de nos procurar. Talvez porque sabem que não vai funcionar. Talvez porque, no fundo, estão aliviados. Não há mais ninguém sob aquele teto para desafiá-los. Ninguém pedindo melhor. Ninguém mostrando um espelho. E, sinceramente, tudo bem. Ava e eu encontramos algo fora daquela casa que nunca tivemos dentro dela: paz. Ela está morando em um apartamento pequeno e aconchegante, pagando suas próprias contas, criando a filha do jeito que quer. Eu ainda estou com Alex, ainda tocando meu negócio, ainda usando o dinheiro do aluguel para ajudar Ava quando ela precisa. Embora, ultimamente, ela precise cada vez menos. Às vezes, as pessoas perguntam se algum dia vamos falar com nossos pais novamente, se há alguma chance de consertar as coisas. Mas a verdade é que não quebramos nada. Apenas paramos de nos deixar quebrar e isso fez toda a diferença.